checando o som, está tudo aqui. Boa tarde, Aldenora. Boa tarde, Aldenira. Sejam bem-vindas. Estão me ouvindo bem, por favor? O som está bom? Está bom, ótimo. Obrigado, Aldenora. Muito bem, então vamos começar o nosso bate-papo e a nossa conversa desta tarde, 7 de fevereiro de 2021. Hoje o nosso tema é um tema, aliás, todos os temas, Eliane, seja bem-vinda, obrigado pela sua presença. Todos os temas da doutrina espírita, eles são muito importantes para todos nós, sempre nos traz profundas reflexões. E na tarde de hoje, a nossa irmã Leonora nos propôs como tema para a gente conversar, para a gente bater um papo, orgulho e egoísmo, entraves da evolução. Um tema bastante pertinente, que a gente observa que a humanidade anda desestruturada nas suas relações de uns para com os outros, e esse orgulho e esse egoísmo são predominantes na vida de muitas criaturas. Então, como o nosso tempo é curto, já que o Instagram nem sempre, boa tarde, Eliane, nem sempre nos oferece, nem todos as instituições eles oferecem um tempo maior do que 60 minutos. Vamos então fazer a nossa oração, rogando o amparo e assistência dos benfeitores espirituais. Pai de misericórdia, aqui nos encontramos, Senhor, unidos e reunidos, embora de forma virtual, para, em nome de Jesus, Senhor, recordarmos os seus ensinamentos à luz da doutrina espírita, Senhor. Rogamos, Senhor, a tua bênção, a tua assistência, a assistência espiritual do mentor espiritual do Seno, Centro Espírita 9 de Outubro, de Djalma Montenegro de Farias, rogando a assistência dos mentores do NEOS, seu Paulino Câmara, e a assistência de espíritos, irmãos, irmãs, amigos e amigas, que possam nos trazer as suas inspirações, as suas orientações, para que juntos, todos nós, com os corações em júbilo, possamos refletir, possamos conversar sobre um tema tão importante nesse momento em que a nossa humanidade vive um processo de pandemia. É com a tua permissão, Sr. Paulino Câmara, e a permissão do Sr. Djalma Montenegro de Farias, mas acima de tudo com a permissão de nosso Senhor Jesus e com a permissão de Deus Pai Todo-Poderoso, é que damos por iniciada a nossa live dessa tarde. Muita paz a todos. Orgulho e egoísmo, entraves da evolução. Orgulhoso e egoísta, todos nós somos. Mas
O que tem trazido e tem causado tantos males à humanidade é o que extrapola o orgulho e o que extrapola o egoísmo. Porque isso tem sido algo extremamente danoso para com a humanidade. Ora, quem não se sente orgulhoso, né, de ver um filho ou uma filha, ou ver um parente ou um amigo, né, passar no Enem, entrar dentro de uma faculdade, né, cursar um curso, né, passar um ano de estudos tremendos, livros e mais livros, né, dedicando-se, debruçando-se sobre os livros, né, e conseguir obter isso. Quem não se sente orgulhoso? Quem não se sente orgulhoso ao ver um filho, uma filha, um parente ou um amigo, né, concluir um curso superior? Isso é absolutamente natural. Quem não se sente orgulhoso após encerrar um trabalho, se sentir orgulhoso por ser um trabalho ter sido tão bem feito, tão bem executado? Isso é natural. Quem não é egoísta de querer o que seja bom para si e para os seus? Tudo isso é absolutamente natural. Mas o que extrapola isso é que é pernicioso, é que é danoso para com os nossos semelhantes. Em cima desses exemplos que nós citamos, né? Ora, se eu me sinto orgulhoso de um filho ou uma filha conseguir êxito e iniciar um curso superior, e aí eu vou para o meu vizinho, que o filho não conseguiu a pontuação necessária e não vai entrar para cursar um curso superior, e aí eu chego lá, né, arrotando, né, me sentindo superior ao meu vizinho, porque o filho dele não vai cursar uma faculdade ou uma universidade e o meu vai. Ou que ao encerrar o meu filho está formado, a minha filha, e o meu vizinho não tem um filho ou uma filha com curso superior. Aí isso é danoso. Porque o meu orgulho está extrapolando e eu estou humilhando o meu vizinho. Eu estou trazendo mal a ele. Márcia, minha querida, seja bem-vinda, obrigado pela sua presença. Eu estou sendo nocivo, pernicioso, maldoso, mau caráter ao agir dessa forma. Essa é a parte danosa. Essa é a parte que traz tantos danos, que tem feito com que a humanidade, através do tempo, passe por tantas dificuldades. O egoísmo, ora, como eu bem disse, quem não é egoísta para querer o melhor de si, para os seus. Mas quando o meu egoísmo extrapola isso, e aí eu quero concentrar tudo para mim, eu estou causando dano, e aí eu estou sendo maldoso, estou trazendo prejuízo para outrem. A partir do momento em que o meu orgulho e o meu egoísmo começa a causar dano a alguém, sem sombra de dúvida, ele passa a ser um entrave muito grande para que eu possa evoluir espiritualmente. Lamentavelmente, e isso a gente observa no contexto geral, em toda a humanidade, orgulhosos e egoístas nós temos de sobra. Porque o orgulho é a personalidade, o eu, que se sente superior a quem quer que seja,
Eu olho de cima para baixo, não olho com igualdade para com meu semelhante. Quando eu me dirijo a alguém, me dirijo em tom de superioridade, não em tom de igualdade, em que eu vejo o outro, o meu semelhante a mim, filho de Deus como eu sou. Então, o meu orgulho exacerbado, né, cria uma ilusão daquilo que eu não sou. E eu vou alimentando esse orgulho. E começo então a me tornar egoísta, em querer tudo para mim. Na minha matemática só existe adição e multiplicação. Subtração e divisão não existe. Essa é a matemática do orgulhoso, do egoísta, que quer abarcar tudo para si, porque o seu egoísmo quer fazê-lo o centro do universo. Tudo gira em torno dele. E interessante é que a gente vai observar que quando eu, me comporto com orgulho exacerbado, com egoísmo exacerbado, eu começo a perder amizades bastante significativas para a minha vida. Mas consigo agregar amizades, aquelas chamadas puxa-saco, bajuladores. Ah, não, Jailson é o cara. Porque começo a exibir aquilo que eu não sou. O meu orgulho me transforma naquilo que na realidade não existe, é figurativo, é ilusório. E eu consigo iludir outros tantos. E vou me tornando cada vez mais orgulhoso, cada vez mais egoísta. E com isso eu vou causando cada vez mais dano, não só a outrem, mas principalmente a mim. Porque é isso que a doutrina espírita nos traz como esclarecimento bastante oportuno. De que todo dano que eu causar a alguém, eu estou causando a mim mesmo. Pois é, Eliane. Essas são as duas chagas que nós, semeamos na humanidade. E que hoje a gente vê toda essa situação de desigualdade. Mas é uma desigualdade em que é humilhante. É uma desigualdade que é humilhante. Porque a evolução do mundo sempre haverá questão da desigualdade em termos financeiros. Isso é absolutamente natural. Porque nem todo mundo tem a capacidade de lidar com recursos financeiros. E isso está muito bem exemplificado por Jesus, quando ele faz a divisão dos talentos. Aquele que Jailson recebeu só um talento para ver se Jailson conseguia desenvolver alguma habilidade, algum talento para trazer para o Senhor. Mas Jailson desperdiçou a oportunidade. Eliane recebeu 2 talentos e produziu mais 2. Por quê? Por que recebeu 2 talentos? Porque tinha competência, tinha habilidade para transformar multiplicar aqueles talentos. Aldenora recebeu 5. Por que recebeu mais do que Eliane? Porque tinha mais competência para desenvolver mais talentos.
Então, assim, Jesus nos traz o exemplo nosso. Agora, o grande problema é que quando eu recebo os 5 talentos, aí eu começo a me tornar prepotente. Aí eu começo a pisar em cima dos outros. Analice, seja bem-vinda, boa tarde, obrigado por sua presença. Eu começo a pisar nos outros, eu começo a humilhar os outros, eu começo a querer cada vez mais para mim e para os meus. O resto não interessa. Interessante é que a gente vai ver em obras póstumas, deixa eu abrir aqui, porque como eu sou cego, né, o livro ali não é um livro pequenininho, não dá para... Então o seu Allan Kardec está lá, né? Orgulho e egoísmo, suas causas e efeitos. É bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. Desde que cada um pensa em si antes de pensar nos outros e cogita antes de tudo satisfazer aos seus desejos, cada um naturalmente cuida de proporcionar a si mesmo essa satisfação a todo custo e sacrifica sem escrúpulo os interesses alheios. Assim, nas mais insignificantes coisas, como nas maiores, tanto de ordem moral quanto de ordem material. A nossa Aldenora fez um comentário aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo, isso aí. É lamentável ver que muitos irmãos espíritas serem competitivos, trafegando no orgulho e no egoísmo. Esses irmãos são estrelas cadentes diante do reino de Deus. Mas acontece, a gente não pode nem se eximir, né? Aldenora diz, porque desembarcamos, né, neste orbe, né, e aqui estamos dentro dessa doutrina extremamente esclarecedora e consoladora. Mas ainda trazemos muitas imperfeições. E esse é um detalhe muito bem colocado por você, Aldenora, que de repente, né, Jailson está aqui, começa a se sentir o bambambam, né? Só porque está fazendo lives e mais lives, né? A minha felicidade está aqui pela 3ª vez, aí já começa a me sentir orgulhoso, né? Olha, eu sou o palestrante das lives do Seno. Aí começa a vir, né? Eu começo a me sentir o bambambam, por quê? Porque você está conversando ali, daqui a pouco você começa a massagear o seu ego, o seu orgulho, aí começa a ficar um orgulho exacerbado. E isso é danoso. E isto é extremamente danoso. E nós espíritas não estamos isentos disso. Por que razão? Ora, temos a plena ciência de que todos nós trazemos um pretérito, a qual nós desconhecemos, né? Mas somos extremamente cobrados, né, pelos erros cometidos, pelos equívocos, pelos delitos, por aquele a quem magoamos, ferimos, né, por aqueles que ainda têm os seus corações extremamente sangrando em lágrimas pela dor que nós causamos e que querem, né, que nós também soframos, sintamos a mesma dor que eles sentem. E o que acontece isso é que de repente Jailson embarca nessa situação de estar fazendo live e aí começa a sofrer essa interferência, começa a se ligar a essa interferência, começa a se conectar, permite essa conexão e aí embarca. E aí começa a ser orgulhoso e prepotente. Então, essa é a chaga da humanidade, muito bem colocada pelo Sr. Kardec. O egoísmo, olha, ele continua o comentário, né? O egoísmo, por sua vez, se origina do orgulho. Por quê? Porque o orgulho é a personalidade de Jailson. O egoísmo é o comportamento. Cleide, seja muito bem-vinda, minha amada. Obrigado por sua presença. O egoísmo, o orgulho
é a personalidade de Jailson. O egoísmo é o comportamento que Jailson exerce ante a humanidade, ante aos seus pares que com ele convivem na sua caminhada. Então, a exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa aos seus direitos. A importância que, por orgulho, atribui à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação. O instinto de conservação. Isso vem lá dos nossos primórdios, em que nós precisávamos, deixa eu ver aqui o comentário, devemos fazer urgente a reforma íntima para alcançarmos a fase da regeneração do planeta Terra. Não há a menor dúvida quanto a isso, Aldendora. Não há a menor dúvida quanto a isso. Se nós quisermos, ascender para um planeta de regeneração, em que a Terra está caminhando, porque há o processo natural de progresso de todos, nós temos que caminhar também nesse sentido. Enquanto nós nos despojarmos daquilo que nós temos de nocivo dentro de nós, aquilo que nós temos de nocivo dentro de nós, porque, em geral, a gente coloca a culpa no outro, nos outros, no mundo, para justificar a nossa incapacidade de lidar com determinadas situações. Então, essa doutrina a qual nós abraçamos nos convida, convite esse, aliás, que vem há milênios sendo propagado através de civilizações, de religiões, no que diz respeito ao nosso comportamento de uns para com os outros, e que Jesus, então, nos propõe a que nós amemos ao nosso semelhante como a nós mesmos. E o orgulhoso e o egoísta não conseguem entender o que é isso, porque eles só entendem o que é amar a si mesmo, de forma extremamente egoísta. Porque amar a mim significa eu me despojar das minhas imperfeições, significa eu fazer para com o meu semelhante aquilo que eu quero receber dele, que eu gostaria que ele fizesse para mim e por mim. Letícia, seja bem-vinda, uma boa tarde, obrigado por sua presença. Então, essa é a proposta. E nós só vamos nos despojar desse excesso de orgulho e de egoísmo que todos nós temos quando nós trabalharmos firmemente em nos reformar. Compreender que avançar dentro da escala espiritual requer esforços, abnegação, perseverança. Porque, como bem disse Paulo, todo o bem que eu gostaria de fazer, eu não faço. Mas o mal que eu
não gostaria de fazer, eu faço. A gente quer fazer o bem, mas não consegue. E aquele mal que a gente não quer fazer, a gente termina fazendo. Porque nós temos essa dualidade, esse trabalho interior que precisamos desenvolver dentro de nós, na absorção dos ensinamentos de Jesus e nesse esclarecimento profundo que a doutrina espírita nos traz. O orgulhoso não pratica a humildade e o egoísta não pratica a caridade. O orgulhoso, quando ele faz qualquer ato, quando ele estende a mão para ajudar alguém, né, você vai ver o ato dele estender a mão. Né? Mas dentro de si, porque é aquilo que está dentro de mim, né, eu estou lá dizendo, com o meu orgulho exacerbado, estás precisando de mim, toma a mão, levanta, tu precisa de mim, rapaz. Eu me coloco num degrau superior àquele que está caído. E o egoísta, se ele fizer qualquer ato de caridade, sem sombra de dúvida, se ele der um pão, ele vai tirar 3 a quem deu aquele pão. Alguma coisa ele vai querer, sem sombra de dúvida, e bastante lucrativa. Não tem a menor dúvida. Porque ele não consegue perceber o que é humildade e caridade. Né? O que é abnegação. O que é ser fraterno. O que é ser misericordioso. O que é ser benevolente. São palavras que não existem no seu dicionário. A nossa querida Teresa diz aqui, no livro As Dores da Alma pelo Espírito Hamed, explica pelo menos uma das 13 de nossas imperfeições. Eu acho que eu tenho uns 13 milhões de imperfeições, Teresa. Mas, né, quem não tem imperfeições? A única criatura que pisou neste orbe perfeita foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os que antecederam e aqueles que os precederam são criaturas cheias de imperfeições que necessitam trabalhar o resgate de si mesmo. Nós precisamos trabalhar o nosso próprio resgate. É para isso que nós estamos aqui e olha que coisa maravilhosa que nós estamos. Nós, no nosso planejamento reencarnatório, né, resolvemos entrar na fileira da doutrina espírita. Isso é maravilhoso. Quanto esclarecimento hoje nós temos. Eu particularmente, né, muito. Né, porque eu era católico, mas aquele católico que vai à missa uma vez por ano, para assistir a missa do Galo. Então depois de já adulto, já com meus filhos, né, há uns 30 anos atrás, 35 anos atrás, foi que eu conheci. Só fazia assistir palestras, né, mas nos últimos 5 anos é que eu venho efetivamente me debruçando, né, lendo, estudando, efetivamente com a mão na massa. Aí eu observo, tem hora que eu converso comigo mesmo e vejo quanto tempo eu perdi. Se eu tivesse, na primeira oportunidade, há 35 anos atrás, começado a ler, quanta coisa eu teria aprendido. Né? Mas estamos aqui para isso. Trabalhar, aprender, estudar, compartilhar. Né? Deixar a vaidade, o orgulho, o egoísmo, a prepotência de lado. Ter a ciência dessas imperfeições que ainda há em mim. Charles, meu amado, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Então, essa chaga que vem corroendo a humanidade, por isso é que nós vemos tantas guerras, por isso que a gente vê tanta fome, por isso é que a gente vê
tanta doença assolando no mundo. Por isso é que a gente vê a desigualdade de forma humilhante entre as criaturas. Nós, no nosso planeta, por exemplo, 5 famílias detêm a fortuna desse planeta. 5 famílias. E a gente vê a situação, vemos a situação no nosso país aqui, de tantas situações de miséria, e na África, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Horrível. Porque ainda trabalhamos, ainda somos extremamente materialistas, exploratórios. Nós exploramos a humanidade. Isabel Cristina, seja bem-vinda. Obrigado pela sua presença. Então, a humanidade, né? Nós que fazemos esta humanidade, se hoje estamos aqui, dentro dessa doutrina, nos esforçando, trabalhando, em busca de adquirir conhecimento, em busca de fazer a nossa própria reforma, nos transformar em criaturas melhores. Quando a gente começa a ver tudo o que ocorre no mundo, e aí nós temos o seguinte dito no mundo espírita, né? O espírita é o trabalhador da última hora. Professora Joselita, bem-vinda. Obrigado pela sua presença. O espírita é o trabalhador de última hora. Mas o que é que estava fazendo durante 2000 anos? O que é que nós estávamos fazendo durante 2000 anos? Atirando pedra, né, naquele que está fazendo o que nós estamos fazendo hoje, buscando a sua reforma, trabalhando a sua reforma, criticando aqueles que resolveram seguir o caminho de Cristo. Ou seja, no sentido popular, atirando pedra na cruz dos outros, condenando, criticando os outros, porque estavam seguindo o caminho de Jesus, buscando a sua reforma, a sua regeneração, trabalhando em prol do semelhante. Aí, nós somos os trabalhadores de última hora? Ou será que nós estamos tendo a última oportunidade de nos regenerarmos neste planeta? Somos os trabalhadores da última hora? Ou será que estamos tendo a última oportunidade de nos reformarmos e merecermos continuar nesse planeta regenerado? Porque somos trabalhadores da última hora, 2000 anos. 2000 anos que a gente, agora que a gente vem trabalhar na seara de Cristo e vem todo se orgulhar, porque não, eu sou o trabalhador da última hora, estou na doutrina do Espírito, estou na seara de Cristo, e durante todo esse tempo estava fazendo o quê? Nada. Olha o nosso orgulho exacerbado aí. Olha o nosso egoísmo exacerbado aí, nos intitulando de trabalhadores da última hora. Só nós? Só nós espíritas somos trabalhadores da última hora? Será que não tem nenhum de nossos irmãos na Igreja Católica, nas mais diversas denominações de Igreja Protestante, que não estejam também fazendo o trabalho dignificante para Jesus? Será que nossos irmãos da Ubanda, do Candomblé, será que não tem quem esteja também fazendo um trabalho dignificante aos olhos sobre a ótica de Jesus? Será que só quem é orgulhoso e egoísta são os outros? Será que nós espíritas não temos orgulho nem somos egoístas? Então, olha que esse tema é um tema de bastante reflexão para nós. Como eu disse
como eu falei no começo, né? Os temas da doutrina espírita, elas são um tema de profunda reflexão para todos. Para todos. E esse tema começa por mim. Eu começar a me vigiar. Ver os limites do meu orgulho e do meu egoísmo. Se ele não extrapola, eu não começo a estar prejudicando o outro. Porque a partir do momento em que o meu orgulho e o meu egoísmo começa a extrapolar limites que trazem dano, então é hora de eu começar a fazer uma reflexão mais profunda de mim mesmo. Tarciana Belarmino, seja bem-vinda. Boa tarde e obrigado por sua presença. Seu Allan Kardec, ele continua aqui no livro Obras Póstumas, né? Ele continua aqui porque ele é bastante grande aqui. Para que os homens vivam na terra como irmãos, não basta se lhes deem lições de moral. Importa destruir as causas do antagonismo, atacar a raiz do mal, o orgulho e o egoísmo. O importante não é só estar dando lições de morais, assim, quem quer que seja. Não, você tem que fazer sua reforma íntima. Ótimo, excelente. Eu tenho que fazer minha reforma íntima, mas como é que eu faço? Mas você está dando exemplo para mim, para que eu possa te seguir e seguir esse teu conselho de fazer uma reforma? Esse é o ponto. Porque nós temos que trabalhar exatamente onde está a raiz. Porque essa raiz é uma raiz interna. Não é algo externo, aparente. E como é que eu vou combater isso? Como é que eu vou combater esse orgulho e egoísmo exacerbado? Através de um trabalho dentro da seara de Cristo. Agora, entrei hoje e amanhã já estou... Não. Entro hoje, passa amanhã, depois de amanhã, termina a encarnação e talvez não me corrija. Porque vai depender muito da minha perseverança nisso. De eu compreender que não basta estar na seara. Não basta estar fazendo campanha do quilo. Não basta estar fazendo palestra. Não basta estar na reunião mediúnica. Não basta estar aplicando passe. Não basta estar no atendimento fraterno. Não. Isso não resolve. É parte do trabalho que eu tenho que desenvolver. Mas se eu desenvolvo todos esses trabalhos e eu não consigo combater essa raiz, esse mal, essa erva daninha que há em mim, vou continuar ainda batendo cabeça. Então, eu preciso ter a consciência de que sou eu. Não é o outro ou os outros. Não sou eu. Preciso estar atento na hora em que alguém fizer uma crítica sobre isso. Não ficar melindroso. Ah, não, mas fulano é todo cheio de coisa, cheio de resenha, vem falar disso, aquilo, outro. Não, olha. Se alguém falou, faz uma reflexão sobre o que foi dito. Para refletir. Porque a proposta da doutrina espírita para todos nós é de reflexão. Não é simplesmente você ler e aceitar e crer. Não, é refletir. Isso aqui realmente é coerente?
Então, na hora em que eu recebo uma crítica, eu preciso parar e fazer uma reflexão. E não simplesmente porque eu sou um trabalhador da seara, e aí pronto, aí fico logo melindroso. Porque fulano me chamou a atenção, porque fulano ou ciclano fez uma crítica sobre uma determinada postura minha, uma determinada ação, uma determinada palavra, um determinado gesto. Então, eu preciso refletir sobre isso. Porque quando alguém faz alguma crítica, alguém está querendo me ajudar. Está querendo contribuir para que eu possa amanhã ser melhor do que estou sendo hoje. Então eu preciso refletir sobre isso e tirar qual a lição que eu posso adquirir, qual a lição que eu posso ter sobre isto. E isso é muito importante para nós. Porque, como eu bem frisei, todos nós somos orgulhosos e somos egoístas. Isso é absolutamente natural de toda criatura. Vem do nosso próprio instinto, de cada um de nós. É absolutamente natural. Então, o que é importante para nós é estarmos atentos, estarmos vigilantes sobre isso. Se nos propomos a evoluir, a ascender a uma classe de espírito mais elevada, então nós precisamos trabalhar fervorosamente na reforma. Mas não é reformar, eu não tenho que trabalhar para estar reformando minha esposa nem meus filhos, não. Eu tenho que trabalhar para me reformar. Porque eu começo a conhecer as minhas imperfeições e tenho que trabalhar para corrigir essas imperfeições, para que eu possa me tornar uma melhor criatura para minha esposa, para meus filhos, para meus netos, para os meus vizinhos, para os meus colegas de trabalho, para todas as senhoras e para todos os senhores que aqui se encontram. Embora a gente esteja assim, né, se conhecendo de forma virtual, né, mas o importante é esse diálogo que a gente tem, embora de forma virtual. O importante é essa energia, essa atenção, esse carinho, esse amor, esse respeito. E eu tenho a mais absoluta certeza que na hora em que em qualquer momento em que eu disser alguma palavra que esteja em desalinho, que não esteja em concordância com o Evangelho de Jesus e com a doutrina do Espírito, as senhoras e os senhores naturalmente vão colocar aí seus comentários. E aí, Gerson vai se melindrar? Não, Gerson tem que... Opa! Jailson, você falou isso aí, não está de acordo com a doutrina espírita. A doutrina, tá, procure lá no Evangelho segundo, procure lá no livro dos Espíritos, procure lá no livro dos Médicos, procure na Gênesis, procure no Céu e Inferno, procure em Obras Postas. Isso aí. Então o que Gerson tem que fazer? Opa! Hoje, perdoe por ter dito isso, foi equivocado. Vá lá pesquisar para ter melhor conhecimento sobre aquilo que está falando. Mas aí vem um comentário, aí o meu orgulho exacerbado e o meu egoísmo exacerbado. Porque o que é que vai fazer o meu orgulho e o meu egoísmo? O meu egoísmo, né? Meu orgulho, né? Um palestrante fazendo lives. E o meu egoísmo o quê? Porque eu sou detentor do conhecimento da doutrina espírita. Mas desde quando, Jailson? Tu começaste agora, ainda está no jardim da infância? Não sabes nada do espiritismo, quer te considerar arcabouço do conhecimento da doutrina espírita? Então isso tudo é importante, porque tudo para nós é aprendizado. Nós temos que ter a ciência de que tudo em nossa vida, todas as situações que nós estamos vendo, é de aprendizado. Se alguém... Jailson, tu é muito orgulhoso isso, tu é muito egoísta nisso. Eu tenho que parar para pensar. Opa, peraí. Mas eu falei no Seno para Aldenora, para Joselita, para Cleide, para Isabel, para Aldenira, para Charles.
sobre orgulho e egoísmo. E, opa, peraí, vamos. Aí eu tenho que parar e refletir. E falando, vem cá, mas por que você acha que eu sou orgulhoso? Por que eu sou egoísta? Ó, isso. Aí, esse seu gesto, essa sua ação, isso que você falou, isso aí denota que teu orgulho, né, amigo? Está trazendo prejuízo a outro. Esse teu egoísmo está querendo centralizar tudo nas tuas mãos. Vamos compartilhar, vamos dividir. É feito minha neta diz, vamos compartilhar, mas é a prima que tem que compartilhar com ela não quer compartilhar com a prima. Mas a prima tem que compartilhar com ela, eu tenho que trabalhar ela para você também tem que compartilhar com sua prima. E assim a gente vai trabalhando, assim a gente vai desenvolvendo. Né? Então, situações naturais do cotidiano de todos nós, fruto das nossas imperfeições. Aí, seu Allan Kardec, impossível dir-se-ia destruir o orgulho e o egoísmo, porque são vícios inerentes à espécie humana. Impossível dir-se-á destruir o orgulho e o egoísmo, porque são vícios inerentes à espécie humana. Não se destrói, disciplina-se. Disciplina-se o orgulho e disciplina-se o egoísmo. Para que eles não venham causar danos a outrem. Então, o meu orgulho e o meu egoísmo ele tem limites. Ele tem limites. E se o limite é aqui, a partir do momento em que um ou outro começa a se exacerbar, eu começo a trazer prejuízo a outrem. Então, eu tenho que disciplinar o meu orgulho e o meu egoísmo. E eu tenho que sentir orgulhoso por estar aqui, sem sombra de dúvida. Estou muito orgulhoso, estou muito feliz. Mas a partir do momento em que esse orgulho começa a ser exacerbado, e eu quero todos os domingos estar aqui fazendo live no Seno, quando tem a Diná e tem tantos outros irmãos que podem, como tem a Márcia que aqui está presente, Joselita, Isabel Cristina. Eu digo, não, Aldenora, aos domingos as lives é minha. Eu falei, peraí, Jair, se você está sendo orgulhoso e egoísta, por que só você? A minha agenda aqui está cheia de palestrantes, por que eu vou dar só prioridade para você? Não, não é assim que a banda toca não, Jailson. Uma vez ou outra eu te convido, certo? Para você continuar aprendendo. Mas você quer ser prioridade do Seno, sinto muito, amigo. É não. Baixe sua bolinha, baixe sua bola. Então, opa. Então são essas coisas, né, que de repente alguém começa a se exaltar por conta disso. E que precisa refletir sobre as suas ações, sobre os seus atos. Ora, por outro lado, não se encontrará nenhum homem sem orgulho nem egoísmo? No ria não, Aldenora, que a coisa é séria. A Aldenora fica com kkkkkk. Não, né? Será que nós não temos na face da terra nenhuma criatura orgulhosa e egoísta, né? Não. Todos têm seu orgulho, todos têm seu egoísmo absolutamente natural. Né? Como eu frisei lá no começo, não, quem não é orgulhoso de determinadas situações que ocorrem na vida, se sentir feliz, orgulhoso por aquilo, por aquela obra que fez, por aquele trabalho que executou, né? Pelo sucesso de alguém, de um filho, de um parente, de um amigo. Orgulhoso pelo seu sucesso, de ter tido tanto trabalho, tanta dedicação em conseguir obter êxito. Quem não é egoísta para querer coisas boas para si, né? Querer o melhor para si, quem não é egoísta disso? Então, orgulho e egoísmo é natural de todos nós, né? Então, mas quem é extremamente orgulhoso e egoísta, né, não vai ter o sentimento de amor ao próximo, de humildade,
devotamento, abnegação. Né? Por quê? Porque sempre vai olhar o seu semelhante, né? Como eu disse, de cima para baixo. Eu olho sempre alguém como tratando como inferior a mim. Então o orgulhoso ele não consegue encontrar uma forma de igualdade entre ele e outro. Então ele está sempre num patamar superior. E isso a doutrina espírita está sempre nos esclarecendo, sempre nos orientando de forma bastante veemente. Aí aqui, Livro dos Espíritos, cadê, meu Deus? Eita, eu estou cego. Vamos ver. Ah, é aqui. Questão 913, olha aí. Entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Resposta da espiritualidade. Já dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. É o que destrói a criatura humana. É o que destrói todos nós que aqui estamos encarnados sobre este orbe. Nós temos aqui então no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que trata da Bem-aventurados pobres de espírito, mensagem, é uma mensagem longa, Lacordaire, Constantine, 1863, e que ele fala do orgulho e a humildade. Humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados, poucos são seguidos. E, no entanto, podeis ser caridosos para vosso próximo sem humildade? Oh, não. Pois esse sentimento nivela os homens. Disse-lhes que são irmãos. Quem deve julgar-se entre si. E conduzirem-se ao bem. Sem humildade, enfeitai-vos de virtudes que não tendes, como se usasseis uma roupa para esconder as deformidades do corpo. Orgulho é terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que títulos e riquezas são recompensas dadas a seu mérito e que sua essência é mais pura que a do pobre. Acredito que isso lhes é devido. E é por isso que, quando Deus lhes tira o que tem, acusam-no de injustiça. Luna Ofélia, bem-vinda. Obrigado pela sua presença, Luna. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Item 11 também, item 11 no capítulo C. Uma mensagem de Emmanuel, Paris, 1861. O egoísmo. Essa chaga da humanidade deve desaparecer da terra, onde retarda o progresso moral. Portanto, que cada um dedique seus cuidados em combatê-lo em si mesmo, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias da terra. É a negação da caridade e, por consequência, o maior obstáculo à felicidade do homem. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, minhas senhoras e meus senhores, só temos a agradecer. Agradecer a atenção, agradecer o carinho, agradecer os
comentários maravilhosos de todas as senhoras e de todos os senhores, mas queremos agradecer, acima de tudo, a paciência com a qual cada uma das senhoras e cada um dos senhores se dedicaram a nos ouvir. Muito obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado. Eu vi aqui, a Aldenora falou aqui, próxima terça-feira às 20 horas teremos o nosso irmão Romero Silva, aqui no Instagram do Seno. Terça-feira, 20 horas, o Romero Silva. Muito obrigado a todas as senhoras, a todos os senhores. Márcia, obrigado pela sua presença, pela sua atenção. Dona Isabel Cristina, muito obrigado pela sua presença. Aldenora, mais uma vez a minha gratidão por tão honroso convite de estar aqui em mais uma oportunidade de aprendizado. Professora Joselita, obrigado pela sua presença. Obrigado pela presença e pelo carinho de todas as senhoras e de todos os senhores. Agradeçamos, pois, a Deus por esse momento tão benfazejo para todos nós. Deus de infinita bondade, amor, justiça e misericórdia. Te agradecemos, Pai, por esse breve instante em que estivemos todos nós encarnados e desencarnados, embora unidos e reunidos em nome de Jesus de forma virtual, Senhor. Mas aqui estivemos todos nós com os nossos corações em alegria e em júbilo, Senhor. Rogamos, Pai bendito, que em nome de Jesus derrame sobre todos, Senhor, sobre todos os hospitais, sobre todos os manicômios, presídios, asilos e leprosários, sobre todas aquelas criaturas que vivem clamando por vossa piedade, por vossa misericórdia e por vosso perdão, e sobre todas aquelas criaturas, Senhor, que vivem nas trevas, que vivem na escuridão, sobre todos os teus filhos, que vivem sobre todos os recantos desse imenso universo em que tu criaste. Derrama a tua bênção, a tua graça, a tua paz, a tua luz e o teu amor. O bálsamo benigno, para que possa aliviar a dor, para que possa aliviar o sofrimento de cada criatura. Que a paz de Deus e que a paz do nosso Senhor Jesus envolva a todos, hoje e por toda a eternidade. A todos e a todas, um ótimo final de domingo e uma semana de muita bênção, de muita paz, vitória e de muita luz. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado, Aldenora, e muito obrigado a todas as senhoras e a todos os senhores. Muito obrigado. Muita paz a todos. Muito obrigado. Eliane, eu sou menos 10, Eliane. 10 não, sou menos 10. Está longe ainda de eu chegar a 1, quanto mais a 10. Viu? Um abraço, viu, Aldenora? Joselita, obrigado. Eliane, Cleide, Isabel, a todos e a todas. Charlie, né? Tereza, Márcia. Muito obrigado pela presença e pelo carinho de todos vocês. São vocês que me conduzem e me estimulam a continuar nessa longa caminhada de aprendizado, viu? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Vamos encerrar a nossa conversa, o nosso papo e salvar o vídeo, né? Vamos ver aqui assim, pronto.